Olá, bom dia. Aqui estamos nós mais uma vez, em um sábado desse mês de novembro, para agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de poder nos assentar e meditar e amanhecer o dia, tomar um café e pensar em coisas que sejam boas, né, para a nossa vida cristã, nossa vida espiritual. Né? E eu estou aqui me lembrando do Salmo 118, que é um salmo que fala sobre a alegria dos justos pelo Salvador. E quando ele termina o salmo, que tem 29 versículos, o autor diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Né? Mas ele fala várias expressões em meio a esse salmo, por exemplo, né, no versículo 5, em meio à tribulação invoquei o Senhor, Ele me ouviu e me deu folga. É a expressão que é usada pela Sociedade Bíblica do Brasil. É, eu, eu, eu clamei ao Senhor em meio à tribulação, Ele me ouviu e Ele me deu folga, ou seja, Ele me libertou, Ele me livrou. Né? Então esse Salmo 118, ele é um salmo que celebra o livramento do sofrimento da escravidão no Egito. É um salmo de celebração. Era um salmo que era cantado na Páscoa, como um cântico de alegria. Era uma das canções solenes, quando o povo em festa caminhava em procissão para a casa de Deus. E se ele é um salmo que celebra a libertação, que celebra a saída do cativeiro, da escravidão do Egito, né? A gente hoje está num sábado, né, que a gente se lembra esse salmo da questão da consciência negra. Esse é um salmo que nos faz lembrar, né, também de situações de discriminação, de sofrimentos, né, de uma raça, de um povo, né, enfim, de pessoas, seres humanos que durante um certo tempo e durante uma época da história, elas não foram tratadas como seres humanos, mas como um bem, como uma propriedade, como algo que se possuía, e se possuindo aquilo se usava da forma que se queria, da melhor forma possível. Isso foi assim nos países aí civilizados, desde a antiguidade, desde a Roma antiga, desde a Grécia, e desde outros povos antigos, babilônicos, etc., os assírios, não é? Que todos esses povos oprimiram e escravizaram outros povos conquistados, mas ainda no século XIX nós tínhamos isso, inclusive no Brasil, que é um dos países que mais vai demorar para a promoção dessa libertação dos escravos, que só vai acontecer em 1888. Então, na verdade, nós aqui lembramos, não é, de que esse é um salmo que celebra. Mas aí, quando a gente fala de um salmo que celebra, a gente sempre tem que perguntar assim: celebra o quê? Né? E qual o motivo, qual a motivação do autor ao escrever o salmo? O salmo sempre é um texto, né? Era uma poesia que era escrita quando ela estava a recordar, a relembrar um feito de Deus. Algo que Deus havia proporcionado, algo que Deus havia feito no passado, né? E que agora as pessoas estão em celebração, em gratidão, em ação de graças, estão indo ao templo, né? Indo ao templo para agradecer a Deus por isso que nós encontramos essas expressões. Então, ele era cantado em forma de responso. Todos são convidados a cantar ao Senhor. Aqui nós vemos assim, olha, Israel cante ao Senhor, casa de Arão, os sacerdotes cantem ao Senhor, todos aqueles que o temem, cantem ao Senhor, louvem o seu nome.
Então, o salmista, ele nos alerta aqui para a responsabilidade que nós temos de, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, de render graças ao nosso Deus. E aí ele vai enumerar, né, no decorrer do Salmo, e por meio do testemunho pessoal, situações as quais ele provou a salvação de Deus, daí o motivo da sua constante adoração. Então aí ele adora a Deus, ele agradece a Deus, né, por tudo que Deus fez a ele, e aí ele diz da sua gratidão, da sua alegria em ver como Deus intervém. Ele afirma: em meio à tribulação eu invoquei o Senhor. E é assim também na nossa vida, na sua vida, na minha vida, né? Nós passamos também por aflições, por dificuldades, né? Mas nós temos um Deus também que vem ao nosso encontro e nos auxilia, e nos dá salvação, e nos dá motivação para viver. E nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos muito de motivação para viver. Motivação para estar na casa do Senhor, para vir ao templo, motivação para adorar a Deus, motivação para realizar o culto, motivação para cantar como esse salmista aqui canta: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então Israel fez isso no passado, não é? Israel celebrou o Senhor. Israel, quando recorda do grande livramento que Deus deu na libertação do cativeiro egípcio, na libertação daqueles escravos, homens e mulheres e crianças, então Israel o tempo todo, ele vai estar louvando a Deus, engrandecendo o seu nome, porque o nosso Deus é um Deus que liberta, é um Deus que salva, é um Deus que nos dá salvação, é Ele que nos dá a vida eterna, mas Ele também nos tira dos lugares terríveis e dos lugares de aflição que às vezes nós nos encontramos durante a nossa vida. Então, meus amados e minhas amadas, nessa manhã de sábado, nessa manhã de feriado, né? Lembrando aí dessa consciência negra, lembrando aí, né, de toda da discriminação, do sofrimento de um povo, de uma raça, que nós também possamos render graças ao Senhor, porque Ele nos dá novos tempos e quer nos mostrar que todos nós, seres humanos, nós somos iguais diante de Deus. Não há ninguém melhor, não há ninguém pior, nós somos diferentes, isso sim, mas diante de Deus somos todos seres humanos que carecem da sua graça e da sua misericórdia. Então, que nós possamos nesse dia louvar a Deus. Um grande abraço e que Deus abençoe você e que você tenha um bom fim de semana. Até lá.